Passei sem dúvidas. Em frente que atrás vem gente. Qual o nosso caminho, galera? Vamos direto para o enunciado. Com apuro formal, o poema tece um conjunto semântico que metaforiza a atitude feminina. A atitude feminina é uma metáfora. Que metáfora é essa? Né? Cuidado com a metáfora, viu, galera? A metáfora, ela também ganha ares de alegoria. Então, alegoria e metáfora são figuras de linguagem que geralmente trabalham com alguma imagem, tá? Com alguma imagem. A imagem que entra, a figura que entra da construção feminina desse texto, qual é? E ela vai transmitir o quê? Tenacidade transformada em brandura. Obstinação traduzida em zelamento. Inércia provocada pelo desejo platônico. Irreverência cultivada pela forma cautelosa. Desconfiança consumada pela tolerância. Notem como está organizado esse item. Ele vai de um substantivo para outro substantivo, de um substantivo para outro substantivo, de um substantivo para um outro substantivo, de um substantivo para um outro substantivo, de um substantivo para um outro substantivo. Né? Então, alguma coisa está acontecendo aí, que é assim e aí vira assado. E isso tudo está relacionado ao quê? À figura feminina. Então, quais são essas características da personalidade feminina, da atitude feminina, que são metaforizadas pelo texto? Então, ele deve criar a imagem, mas o que você tem que focar é exatamente na atitude. Isso caracteriza essa figura feminina como? Então, vamos lá. Uma ouriça. Se o de longe esboça-lhe chegar perto, se fecha, convexo integral de esfera. Se eriça, bélica e multiespinhenta. E esfera e espinho se ouriça à espera. Mas não passiva, como ouriço na loca, nem só defensiva, como se eriça o gato, e sim agressiva, como jamais o ouriço. Do agressivo, capaz de bote, de salto, não do salto para trás, como um gato, daquele capaz de salto para o assalto. Se o de longe lhe chega de longe, de esfera aos espinhos, ela se desouriça, reconverte o metal hermético e armado na carne de antes, côncava e propícia, as molas felinas para o salto, nas molas de espiral para o abraço. Bacana. Vejam, esse texto começa dizendo que ela se fecha e depois ela se abre. Viu? O abraço, olha. A imagem do abraço. Né? Então, no começo, o que é que ela faz? Ela se fecha, ela se recolhe, é defensiva, agressiva, certo? Né? Como se fosse se protegendo de algo. Essa ouriça. Depois, olha que coisa, ele diz que ela se desouriça, ou seja, ela reconverte. E aí ela desenvolve molas para um abraço. Então ela se abre e ela se fecha. Então essa construção da figura feminina nos leva para que concepção desse elemento. A gente percebe que ela passa por uma experiência de quê? Fechar-se e abrir-se, né? Então, ela começa numa situação de tenacidade, ela tem uma personalidade tenaz, que não vai dar para trás jamais, mas depois ela se transforma em uma brandura, né? E isso é bem da personalidade feminina mesmo. É impressionante. Ela não é inércia porque ela se fecha. Não é irreverência porque ela se fecha mesmo. Não é desconfiança, é defesa. Não é? A obstinação até poderia vir. E aqui viria o isolamento. Não, como ela se abre para o mundo. Então não bate. Né? Então a melhor forma vai ser a brandura e a tenacidade. É a letra A definitivamente nessa alegoria da figura feminina, uma ouriça, de João Cabral de Melo Neto. É isso aí, galera.
poeta da terceira geração do modernismo, é um poeta de poucas palavras, né? De palavras muito difíceis, é um escritor de tendência mais acadêmica, mais preocupado com a forma e com palavras muito bem apresentadas. Não é fácil, João Cabral de Melo Neto, mas a gente tenta. Um grande abraço a todos, até a próxima!